companheiros. Frequentou uma escola dirigida por Joy Narayan Gosal, recebendo instrução em sânscrito, bengali, francês e inglês. Dedicando-se ao estudo rigoroso dos Vedas, o jovem yogi ouvia com avidez as discussões sobre as escrituras, entre eruditos brahmanes, um dos quais, Nagbata, era um estudioso Mahabharata. O adolescente Shyamacharya, por sua bondade, delicadeza e coragem, era querido de todos os seus companheiros. Com físico bem proporcionado, saudável e forte, sobressaiu em natação e em muitas outras proezas de habilidade manual. Em 1846, Shyamacharya Nair casou-se com Srimati Kashi, filha de Sri Devinarayan Sanyal. Modelar esposa hindu, Kashimoni executava seus deveres domésticos alegremente, e respeitava a tradicional obrigação de dona de casa, a de servir os hóspedes e os pobres. 2 filhos santos, Tinkori e Dukori, e 2 filhas abençoaram a união. Aos 23 anos, em 1851, Lairi Mahazaya assumiu o posto de contador no Departamento de Engenharia Militar do governo inglês. Recebeu muitas promoções durante seu tempo de serviço. Assim, não foi apenas um mestre aos olhos de Deus, mas também um homem de sucesso neste mundo, no diminuto drama humano, onde desempenhou humilde papel como funcionário de repartição. Em épocas diferentes, o Departamento de Engenharia transferiu Lairi Mahazaya para pequenos escritórios em Gazipur, Mirjapur, Nainital, Danapur e Benares. Após a morte do pai, o jovem assumiu inteira responsabilidade por todos os membros de sua família. Comprou-lhes uma casa em subúrbio afastado de Benares, em Garadessuar Morula. Aos 33 anos, Lairi Mahazaya viu cumprir-se o desígnio para o qual se reencarnara na Terra. Encontrou seu grande guru, Babaji, perto de Raniket, no Himalaia, e foi por ele iniciado em Kriya Yoga. Este acontecimento não foi apenas uma felicidade para Lairi Mahazaya, mas um momento afortunado para toda a raça humana. Perdida, ou há longo tempo desaparecida, a mais elevada arte da yoga foi, de novo, trazida à luz. Segundo os lendários Puranas, o Ganges baixa do céu à terra para oferecer um trago divino ao sedento devoto Bhagiratmi. Assim também, em 1861, o rio celestial de Kriya Yoga começou a fluir das secretas fortalezas do Himalaia para as ressequidas moradas dos homens. Capítulo 33 – Babaji, o Cristo Yogi da Índia moderna. Os penhascos do Himalaia, ao norte, perto de Badrinarayan, ainda são abençoados pela presença viva de Babaji, guru de Lairi Mahazaya. O recluso mestre conserva sua forma física há séculos, talvez milênios. O imortal Babaji é um avatara. Esta palavra sânscrita significa a descida, suas raízes são ava, para baixo, e tri, passar. Nas escrituras hindus, avatara significa a descida da divindade à carne. O estado espiritual de Babaji está além da compreensão humana, explicou-me Sri Yukteswar. A raquítica visão do homem não pode penetrar através de sua estrela transcendental. Procura-se em vão imaginar o alcance de um avatar. É inconcebível. Os Upanishads classificaram minuciosamente cada estágio de avanço espiritual. Um Siddha, ser que se fez perfeito, progrediu do estado de Jivamukta, liberto enquanto vive, para o de Paramukta, supremamente livre, completo poder sobre a morte. O último escapou inteiramente da escravidão de Maya, e de sua engrenagem cíclica de reencarnações. O Paramukta raramente volta ao corpo físico, se retorna, é um avatar, escolhido por Deus como instrumento de bênçãos sublimes para o mundo. Um avatar não está sujeito à economia universal. Seu corpo puro, visível como imagem de luz, acha-se livre de qualquer dívida para com a natureza. O olhar casual talvez não veja nada de extraordinário na forma de um avatar, mas este não projeta a sombra nem deixa qualquer pegada no chão.
Estas são provas externas, simbólicas, de se haver liberado interiormente da treva e da escravidão à matéria. Somente tal homem Deus conhece a verdade por trás das relatividades da vida e da morte. Ornar caíam, tão grosseiramente compreendido, cantou este homem liberto, na escritura mortal, o Rubaiyat. Ah, lua de meu deleite que não conhece minguante, a lua do céu se eleva mais uma vez, quantas vezes, doravante, ao elevar-se, ela me procurará neste mesmo jardim, em vão. A lua do deleite que não conhece minguante, é Deus, eterna estrela polar, jamais anacrônica. A lua do céu, elevando-se mais uma vez, é o cosmo exterior, agrilhoado à lei da recorrência periódica. Através da autorrealização, o vidente persa libertara-se para sempre dos regressos compulsórios à terra, o jardim da natureza, o Maya. Quantas vezes, doravante, ao elevar-se, ela me procurará em vão. Um universo, repleto de maravilhas, em busca de uma omissão absoluta, que frustração! Cristo expressou sua liberdade de outro modo, e certo escriba aproximou-se, e disse-lhe, Mestre, seguir-vos-ei aonde quer que fordes. E Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Na vastidão da onipresença, como se poderia seguir o Cristo, exceto em espírito circunvidente? Krishna, Rama, Buda e Patanjali contam-se entre os antigos avatares. Considerável literatura poética em Tamil desenvolveu-se acerca de Agastya, um avatar da Índia meridional. Ele realizou muitos milagres durante os séculos anteriores e posteriores a Cristo, e acredita-se que, até hoje, retém sua forma física. A missão de Babaji na Índia tem sido a de dar assistência aos profetas na execução das tarefas específicas que a vontade divina lhes atribui. Qualifica-se, assim, como aquele que as escrituras chamaram de Mahavatar, grande avatar. Ele afirmou ter dado a iniciação Joga Shankara, reorganizador da ordem dos Swamis, e a Kabir, famoso mestre medieval. Seu principal discípulo no século XIX, como sabemos, foi Lahiri Mahasaya, que infundiu vida nova à perdida arte de cria. Babaji vive sempre em comunhão com Cristo, juntos enviam vibrações redentoras, e juntos planejaram a técnica espiritual de salvação para esta época. O trabalho destes dois mestres completamente iluminados, um, com corpo, e o outro, sem, é inspirar as nações a renunciarem às guerras, aos ódios de raça, ao sectarismo religioso, e ao materialismo, cujos malhas atuam como bumerangues. Babaji está a par das tendências modernas, e, em especial, da influência e das complexidades da civilização do Ocidente. Ele conhece perfeitamente a necessidade de difundir a yoga em ambos os hemisférios para realizar a libertação do homem. A falta de referências históricas a Babaji não nos deve surpreender. O grande guru jamais apareceu ostensivamente em qualquer século. O equívoco brilho da publicidade não tem lugar em seus planos milenares. Semelhante ao Criador, único, mas silencioso poder, Babaji opera em humilde anonimato. Grandes profetas como Cristo e Krishna vêm ao mundo com um objetivo específico e espetacular, e partem, assim que o realizam outros avatares, como Babaji, incumbem-se de obras relacionadas com o lento progresso evolutivo do homem através dos séculos, em vez de se ligarem a algum fato histórico excepcional. Tais mestres sempre se ocultam ao olhar grosseiro do público, e têm o poder de se tornar invisíveis à vontade. Por estas razões, e, porque geralmente instruem seus discípulos para que mantenham silêncio a respeito de si, algumas figuras espirituais do mais alto porte permanecem desconhecidas para o mundo. Nestas páginas sobre Babaji, faço simplesmente uma alusão à sua vida, só refiro alguns fatos que ele considera convenientes e úteis à divulgação pública. Jamais se descobriram quaisquer dados delimitadores da família e do lugar de nascimento de Babaji, tão caros ao coração do cronista histórico.
Este avatar usa geralmente o idioma hindu, mas conversa facilmente em qualquer língua. Adotou o singelo nome de Babaji, Reverendo Pai. Outros títulos de respeito que lhe deram os discípulos de Lahiri Maharaja são Mahamuni Babaji Maharaj, Supremo Mestre Estático, Mahayogi, o Grande Yogi, e Trambaki Baba, ou Shiva Baba, títulos de avatares de Shiva. Tem, acaso, importância que desconheçamos o patronímico de um mestre completamente liberto. Sempre que pronuncia com veneração o nome de Babaji, disse Lahiri Maharaja, o devoto atrai uma bênção espiritual instantânea. O imperecível guru não mostra sinais de idade em seu corpo, parece um jovem de 25 anos, não mais. De epiderme clara, constituição e estatura medianas, o belo e vigoroso corpo de Babaji irradia um brilho perceptível. Seus olhos são pretos, serenos e ternos. Seu longo e lustroso cabelo é cor de cobre. Às vezes, a face de Babaji se parece muito à de Lahiri Maharaja. Tão notável era a semelhança que Lahiri Maharaja, em sua velhice, poderia ocasionalmente ter passado por pai de Babaji, cuja aparência é sempre a da juventude. Swami Kripalananda, meu santo instrutor de sânscrito, passou algum tempo com Babaji no Himalaia. O incomparável mestre move-se com seu grupo, de um lugar a outro nas montanhas, disse-me Kripalananda. Seu pequeno séquito conta com 2 discípulos americanos sumamente adiantados. Depois de permanecer em certa localidade por algum tempo, Babaji diz: Dera danda utal levantemos nosso báculo e acampamento. Aé carrega um danda, báculo de bambu. Suas palavras são sinal para o grupo mover-se instantaneamente a outro lugar. Nem sempre ele emprega este método de viagem astral. Às vezes, vai a pé, de cume a cume. Babaji pode ser visto, ou reconhecido somente quando assim o deseja. Sabe-se que ele apareceu sob formas pouco diferentes, a vários devotos, às vezes, com barba e bigode, e, às vezes, sem. Seu corpo incorruptível não requer alimento, o mestre, por isso, raramente come. Ao visitar os discípulos, num gesto de cortesia, aceita, ocasionalmente, frutas, ou arroz cozido em leite, e em manteiga. Conheço 2 assombrosos incidentes da vida de Babaji, prosseguiu Kripalananda. Estavam seus discípulos sentados, certa noite, em torno de uma enorme fogueira que ardia para uma cerimônia védica sagrada. O guru, de súbito, agarrou uma acha incandescente, e golpeou de leve o ombro de um chela, próximo ao fogo. Senhor, que crueldade! Lahiri Maharaja, ali presente, fez esta censura. Você preferia vê-lo arder até ficar em cinzas, segundo o decreto de seu karma passado? Com estas palavras, Babaji colocou sua mão curadora sobre o ombro desfigurado do chela, livrei-o, esta noite, de uma dolorosa morte. A lei kármica cumpriu-se satisfatoriamente com seu leve sofrimento pelo fogo. Em outra ocasião, o santo grupo de Babaji foi perturbado pela chegada de um estranho. Com admirável habilidade, ele escalara os penhascos até a plataforma quase inacessível, próxima ao acampamento do guru. O senhor deve ser o grande Babaji. O rosto do homem iluminara-se com inexprimível veneração. Estou à sua procura, sem desistir, durante meses, entre estes rochedos proibitivos. Suplico-lhe, aceite-me como seu discípulo. Como o grande guru não desse resposta, o homem apontou para o abismo revestido de rochas, abaixo da plataforma. Se recusar, eu me atirarei desta montanha. A vida não terá mais valor para mim, se não puder obter sua direção espiritual em minha busca de Deus. Então, salte, disse Babaji, sem emoção. Não posso aceitá-lo, em seu atual estado de desenvolvimento. O homem arremessou-se do penhasco imediatamente. Babaji deu instruções aos discípulos surpresos para trazerem o corpo do desconhecido.
Quando regressaram com a forma destroçada, o mestre colocou a mão sobre o morto. Milagre! Ele abriu os olhos, e prostrou-se com humildade ante o guru onipotente. Agora você está pronto para o discipulado. Babaji sorriu com efeito para o ressuscitado Chela. Você passou corajosamente a difícil prova. A morte não voltará a tocá-lo, agora você é um dos imortais de nosso rebanho. A seguir, pronunciou a costumeira ordem de partida, dera Dandautão, o grupo inteiro sumiu da montanha. Um avatar vive no espírito onipresente, para ele não existe distância inversa ao quadrado. Portanto, só um motivo existe para que Babaji conserve sua forma física, de século para século, o desejo de dar à humanidade o exemplo concreto de suas próprias possibilidades. Se ao homem jamais fosse concedido vislumbrar a divindade revestida de carne, ele permaneceria oprimido pela pesada ilusão, Maya, de que não pode transcender sua condição mortal. Desde o início, Jesus conhecia a sequência de sua vida, percorreu cada etapa, não em proveito próprio, devido a qualquer compulsão kármica, mas unicamente para soerguer e alentar os seres dotados de reflexão. E para benefício das gerações futuras, os 4 evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João registraram o inefável drama. Também para Babaji não há passado, presente e futuro, categorias relativas, pois desde o princípio ele conhecia todas as fases de sua vida. Acomodando-se ao restrito entendimento dos homens, permitiu que muitos atos de sua vida divina se desenrolassem em presença de uma ou mais testemunhas. Assim, aconteceu que um discípulo de Lahiri Mahasaya estava presente quando Babaji considerou que era chegado o tempo de proclamar as possibilidades da imortalidade corporal. Ele proferiu esta promessa diante de Rankopal Musurdar, para que eventualmente se tornasse conhecida, e inspirasse outros corações que buscam. Os grandes seres falam, e participam do curso aparentemente natural dos acontecimentos, apenas em benefício da espécie humana, conforme Cristo disse: Pai, eu sabia que tu sempre me escutas, mas assim falei por causa do povo que está em redor, para que todos acreditem que tu me enviaste. Durante minha estada em Rambajpur, com Rampal, o santo que não dorme, ele relatou-me a maravilhosa história de seu primeiro encontro com Babaji. Às vezes, eu deixava minha solitária cova para sentar-me aos pés de Lahiri Mahasaya, em Benares, disse-me Rampal. Certa vez, à meia-noite, ao meditar silenciosamente com um grupo de discípulos, o mestre me fez um pedido surpreendente. Rampal, disse ele, vai imediatamente ao ghat de banho de Dasazamed. Em breve atingi aquele lugar retirado. Era noite clara, de luar, e as estrelas piscavam. Depois de me sentar um pouco em paciente silêncio, minha atenção foi despertada por uma enorme laje de pedra, próxima de meus pés. Ela se ergueu gradualmente, revelando uma gruta subterrânea. Quando a laje se deteve no ar, sustida por meios desconhecidos, a forma vestida de uma mulher jovem e insuperavelmente bela emergiu da cripta, e levitou a certa altura no ar. Envolta em halo suave, ela desceu lentamente diante de mim, e parou imóvel, embebida em êxtase. Afinal se moveu, e falou gentilmente. Sou Mataji, irmã de Babaji. Pedi a ele, e também a Lahiri Mahasaya que viessem à minha cova esta noite, a fim de discutirmos um assunto de grande importância. Uma luz nebulosa flutuava rapidamente sobre o Ganges, a estranha luminescência refletia-se nas águas opacas. Aproximou-se cada vez mais até que, num relâmpago cegador, apareceu ao lado de Mataji, e condensou-se instantaneamente na forma humana de Lahiri Mahasaya. Ele se curvou, humilde, aos pés da Santa Mulher. Antes que eu me recobrasse do espanto, fiquei ainda mais maravilhado ao contemplar uma rodopiante massa de luz mística viajar pelo céu. Descendo velozmente, o flamejante turbilhão acercou-se de nosso grupo, e materializou-se no corpo de um formoso jovem.
Compreendi imediatamente que era Babaji. Parecia ser Lahiri Mahasaya, embora Babaji aparentasse ser mais jovem que seu discípulo, e tivesse cabelos longos e brilhantes. Lahiri Mahasaya, Mataji, e eu nos ajoelhamos aos pés do grande Guru. Uma etérea sensação de glória beatífica fez vibrar cada fibra de meu ser ao tocar sua carne divina. Abençoada irmã, disse Babaji, pretendo abandonar meu corpo e submergir na correnteza infinita. Tive um vislumbre de seu plano, amado mestre. Quis discuti-lo consigo, esta noite. Por que abandonaria seu corpo? Implorante, a gloriosa mulher o mirou. Que diferença faz usar uma onda visível ou invisível no oceano de meu espírito? Mataji respondeu com uma rara chispa de gênio: Guru imortal, se nenhuma diferença faz, então, por favor, nunca abandone sua forma. Assim seja, disse Babaji, solenemente, nunca deixarei minha forma física. Permanecerá sempre visível, pelo menos a um pequeno grupo de pessoas neste mundo. Através de seus lábios, Mataji, o Senhor manifestou seu próprio desejo. Como eu assistisse, aterrorizado, à conversação entre aqueles seres excelsos, o grande Guru voltou-se para Miki com um gesto benigno. Não tenha medo, Ram Gopal, disse ele, é uma bênção para você ser testemunha, aqui, desta promessa imortal. À medida que a melodiosa voz de Babaji se desvanecia, sua forma, e a de Lahiri Mahasaya lentamente levitaram, afastaram-se, regressando por cima do Ganges. Uma auréola de luz ofuscante nimbava seus corpos ao sumirem no firmamento noturno, a forma de Mataji flutuou em direção à caverna, e desceu, a laje, baixando, fechou o subterrâneo, como se fosse movida por mãos invisíveis. Infinitamente inspirado, retornei à casa de Lahiri Mahasaya. Ao curvar-me diante dele, na antemanhã, meu guru sorriu, compreensivamente. Compartilho de sua alegria, Ram Gopal, disse ele. Seu desejo, a mim tantas vezes manifesto, de encontrar Babaji e Mataji, foi, por fim, maravilhosamente satisfeito. Meus condiscípulos me informaram que Lahiri Mahasaya não se movera de seu estrado desde a minha partida à meia-noite. Disse-me um dos Chelas. Ele pronunciou um admirável discurso sobre a imortalidade, depois que você saiu para o Ghat de Dasazamed. E eu, pela primeira vez, compreendi plenamente a verdade dos versículos das Escrituras, quando afirmam que um homem unificado com Deus pode aparecer em diferentes lugares, em 2 ou mais corpos, ao mesmo tempo. Lahiri Mahasaya explicou-me, posteriormente, muitos pontos metafísicos acerca do secreto plano divino para este planeta, concluiu Ram Gopal. Babaji foi escolhido por Deus para permanecer em seu corpo, enquanto durar este ciclo do mundo. As eras hão de vir, e de findar. O mestre imortal, porém, contemplando o drama dos séculos, sempre estará presente no palco terrestre. Capítulo 34 – Materialização de um palácio no Himalaia. O primeiro encontro de Babaji com Lahiri Mahasaya é uma história cativante, e uma das poucas que nos dão um vislumbre minucioso do imortal Guru. Estas palavras constituíram o preâmbulo de Swami Kebalananda, um relato extraordinário. A primeira vez que ouvi foi, literalmente, fascinante. Em muitas outras ocasiões, persuadi meu amável instrutor de sânscrito a repetir a história, que Sri Yukteswar posteriormente me contaria, quase com as mesmas palavras. Ambos, discípulos de Lahiri Mahasaya, ouviram a reverente narração dos lábios de seu guru. Meu primeiro encontro com Babaji ocorreu quando eu tinha 33 anos, dissera Lahiri Mahasaya. No outono de 1861, eu residia em Danapur, sendo contador do Departamento de Engenharia Militar do governo. Certa manhã, o chefe do escritório mandou-me chamar. Lahiri, disse ele, acaba de chegar um telegrama de nossa matriz.
você será transferido para Raniket, onde estamos instalando uma base militar. Em companhia de um criado, parti para uma jornada de 800 quilômetros. Viajando de cavalo e de carroça, chegamos a Raniket no Himalaia, 30 dias depois. Meu trabalho burocrático não era absorvente, eu podia passar muitas horas perambulando pelas magníficas montanhas. O povo dizia que grandes santos abençoavam a região com sua presença, senti forte desejo de vê-los. Durante um passeio a esmo, nas primeiras horas da tarde, fiquei assombrado ao ouvir uma voz longínqua a chamar pelo meu nome. Continuei, com vivacidade e vigor, minha ascensão ao Monte Drongiri. Leve inquietude me assaltou a ideia de que talvez eu não pudesse regressar, antes de a escuridão descer sobre a selva. Cheguei, por fim, a uma pequena clareira, em cujos limites se abria uma pequena fileira de cavernas. Num dos bordos rochosos, encontrava-se de pé um jovem sorridente, com a mão estendida para cima, em gesto de boas-vindas. Notei com espanto que, excetuando seu cabelo cor de cobre, ele mostrava notável semelhança comigo. Lairi, você chegou. O santo dirigia-se a mim afetuosamente e disse: descanse aqui, nesta caverna. Fui eu quem o chamou. Entrei numa pequena gruta limpa, contendo diversas mantas de lã, e alguns carnandulos, escudelas para água. Lairi, lembra-se deste assento? O yogi apontou para um cobertor dobrado, num canto da gruta. Não, senhor. Algo confuso pela estranheza de minha aventura, acrescentei: devo ir-me agora, antes do crepúsculo. Tenho o que fazer, de manhã, no escritório. O misterioso santo respondeu em inglês: o escritório foi trazido para você, e não você para o escritório. Emudeci, aturdido por este asceta da floresta não só falar inglês, mas também parafrasear as palavras de Cristo. Vejo que meu telegrama surtiu efeito. O comentário do yogi era incompreensível para mim. Indaguei o que significava. Refiro-me ao telegrama que o trouxe a estas regiões isoladas. Fui eu quem silenciosamente sugeriu à mente de seu chefe esta transferência para Raniket. Quando alguém sente a sua unidade com os homens, todas as mentes se convertem em estações transmissoras, através das quais é possível operar à vontade. Ele acrescentou: Lairi, esta caverna lhe parece familiar, não é? Enquanto eu permanecia em desnorteado silêncio, o santo aproximou-se e delicadamente golpeou minha testa. Sob esse toque mágico, uma corrente maravilhosa atravessou meu cérebro, revivendo as doces recordações latentes de minha vida anterior. Recordo-me. Minha voz quase se afogava em soluços de alegria. O Senhor é meu guru Babaji, que sempre me pertenceu. Cenas do passado ressurgem, vívidas, em minha mente. Aqui, nesta caverna, passei muitos anos de minha última encarnação. Enquanto inefáveis reminiscências me subjugavam, eu, em lágrimas, abraçava os pés de meu mestre. Durante mais de 3 décadas esperei que você regressasse a mim. A voz de Babaji vibrava de amor celestial. Você deslizou para longe, desaparecendo nas ondas tumultuosas da vida após-morte. Tocou a varinha mágica de seu karma, e você se afastou. Embora você me perdesse de vista, eu nunca o perdi. Através do mar astral luminescente, onde singram anjos gloriosos, eu o persegui. Através da escuridão, tempestades, marés e luz, eu o segui, como ave materna escoltando seu filhote. Quando, sob a forma de um menino, você chegou ao término de sua existência intrauterina, e nasceu para este mundo, meu olhar o acompanhava ainda, sempre. Quando, em sua infância, você cobriu com as areias de Burni seu diminuto corpo em posição de lótus, eu estava invisível, mas presente. Mês após mês, ano após ano, cheio de paciência, zelei por você, aguardando este dia perfeito.
Agora você está comigo. Aqui está sua caverna, amada de tempos idos, com seu veia sempre limpa, e pronta para você. Aqui está sua manta santificada para as asanas, onde todos os dias você se sentava para expandir seu coração com Deus. Eis aqui sua escudela, da qual frequentemente você bebe o néctar preparado por mim. Veja, como conservei polida e brilhante a xícara de bronze para que, dela, algum dia, você pudesse beber outra vez. Você que me pertence, compreende agora. Meu guru, que posso dizer? Murmurei, com voz entrecortada. Onde alguém já soube de semelhante amor imperecível? Extasiado, contemplei longamente meu perpétuo tesouro, meu guru na vida e na morte. Lairi, você necessita de purificação. Beba óleo desta escudela, e deite-se à margem do rio. Pensei, com um rápido sorriso de reminiscência, que a sabedoria prática de Babaji se adiantava sempre, como mastro de proa, obedecia às instruções. Embora a fria noite do Himalaia viesse descendo, uma quentura, uma radiação confortadora, começou a pulsar dentro de mim. Maravilhei-me. Estaria o óleo desconhecido impregnado de um calor cósmico. Ventos fustigantes giravam à minha volta na escuridão, gritando-me agudamente ferozes desafios. As ondas gélidas do rio Gogashi saltavam periodicamente sobre meu corpo, estendido na margem rochosa. Tigres rugiam nas vizinhanças, mas eu tinha um coração livre de medo. A energia radiante, há pouco gerada em meu interior, comunicava-me a segurança de uma proteção inexpugnável. Muitas horas passaram rapidamente, memórias desvanecidas de uma existência anterior entrelaçavam-se ao atual e brilhante paradigma de reunião com meu divino guru. Minhas solitárias cismas foram interrompidas pelo som de pisadas que se aproximavam. Na treva, gentilmente, a mão de um homem me ajudou a levantar, e deu-me alguma roupa seca. Venha, irmão, disse meu companheiro. O mestre o espera. E seguiu à frente, através da floresta. Ao chegarmos a uma volta do caminho, a noite sombria foi repentinamente iluminada por um esplendor estável na distância. Será o nascer do sol? Perguntei. Uma noite inteira já se passou? Em meia-noite. Meu guia riu suavemente. Aquela luminosidade é a cintilação de um palácio de ouro, materializado aqui, esta noite, pelo incomparável Babaji. No obscuro passado, você uma vez expressou o desejo de desfrutar as belezas de um palácio. Nosso mestre está agora satisfazendo esse desejo seu, e livrando-o assim do último laço de seu karma. E acrescentou, o magnífico palácio será o cenário de sua iniciação, esta noite, em Kriya Yoga. Todos os seus irmãos, aqui, se reúnem num hino de júbilo pelo fim de seu exílio. Contemple-o. Erguia-se, diante de nós, um vasto palácio de ouro rutilante, com adornos de incontáveis joias, situado entre jardins paisagísticos, refletido em lagoas tranquilas, um espetáculo de grandeza ímpar. Altas arcadas apresentavam complicadas incrustações de grandes diamantes, safiras e esmeraldas. Homens de semblante angélico postavam-se em portões rubros de resplendentes rubis. Segui meu companheiro até um espaçoso vestíbulo de recepção. Aroma de incenso e rosas flutuava no ar. Lâmpadas veladas esparziam um brilho multicolorido. Pequenos grupos de devotos, alguns de pele clara, outros de epiderme escura, cantavam ou sentavam em silêncio, na posição meditativa, imersos em íntima paz. Uma alegria vibrante impregnava a atmosfera. Olhe, e regale-se, desfrute os esplendores artísticos do palácio, pois foi criado exclusivamente em sua honra, comentou meu guia, sorrindo com simpatia às minhas exclamações de assombro. Irmão, disse eu, a beleza desta estrutura ultrapassa os limites da imaginação humana. Por favor, explique-me o mistério de sua origem. Com prazer.
Os negros olhos de meu companheiro brilhavam de sabedoria. Nada existe de inexplicável acerca desta materialização. O cosmos inteiro é uma projeção do pensamento do Criador. Este pesado torrão de terra, flutuando no espaço, é um sonho de Deus. Ele extraiu de sua mente todas as coisas, assim como o homem, durante o sonho, reproduz e infunde vida a um mundo povoado de criaturas. Primeiramente, o Senhor criou a Terra no plano de ideia. Insuflou-lhe vida, a energia atômica, e depois a matéria passaram a existir. Ele coordenou os átomos da Terra de modo a formar uma esfera sólida. A vontade de Deus mantém a coesão de todas as moléculas. Quando ele retirar sua vontade, todos os átomos da Terra se transformarão em energia. A energia atômica regressará à sua fonte, a consciência. A ideia Terra não mais terá existência objetiva. A substância de um sonho se mantém materializada graças ao pensamento subconsciente do sonhador. Quando este pensamento coesivo se retira, porque o homem despertou, o sonho e seus elementos se dissolvem. Um homem dorme e erige uma criação de sonho que ele desmaterializa sem esforço ao despertar. Imita o exemplo arquetípico de Deus. Assim também, quando acorda para a consciência cósmica, ele desmaterializa sem esforço a ilusão que é o universo, sonho cósmico. Sintonizado com a infinita vontade onipotente, Babaji pode ordenar aos átomos elementares que se combinem e assumam qualquer forma. Este palácio de ouro, instantaneamente criado, é real, no mesmo sentido em que o nosso planeta é real. Babaji tirou de sua própria mente esta bela mansão, e está mantendo unidos os átomos pelo poder de sua vontade, assim como o pensamento de Deus criou o nosso planeta, e sua vontade o mantém. E meu companheiro acrescentou, quando esta estrutura tiver servido a seu objetivo, Babaji a desmaterializará. Como eu continuasse silencioso, em atemorizada reverência, meu guia fez com a mão um gesto amplo. Este palácio cintilante, soberbamente embelezado com joias, não foi construído pelo esforço humano, seu ouro e suas pedras preciosas não foram laboriosamente extraídos de minas. Ergue-se com toda solidez, um desafio monumental ao homem. Quem quer que alcance a consciência e a experiência de filho de Deus, como Babaji, pode atingir qualquer objetivo com os infinitos poderes ocultos dentro de si. Uma pedra contém secretas e estupendas energias atômicas, assim também o mais ínfimo dos mortais, é uma central elétrica de divindade. O sábio apanhou, numa mesa vizinha, uma graciosa ânfora, cuja alça fulgurava de diamantes. Nosso grande guru criou este palácio, solidificando miríades de raios cósmicos livres, continuou ele, apalpe este vaso, e seus diamantes, eles suportam com êxito qualquer teste da experiência sensorial. Examinei o vaso, suas joias eram dignas de coleção de um rei. Deslizei minha mão pelas paredes da sala, espessas de ouro reluzente. Grande satisfação mental empolgou-me. Um desejo, oculto em minha subconsciência desde vidas pretéritas, parecia, simultaneamente, saciar-se e extinguir-se. Meu imponente companheiro guiou-me, através de arcos e corredores ornamentados, até uma série de câmaras ricamente imobiliadas em estilo de palácio imperial. Penetramos num salão imenso. No centro achava-se um trono de ouro, incrustado de joias que emitiam faiscante mistura de cores. Ali, em posição de lótus, sentava-se o supremo Babaji. Ajoelhei-me a seus pés, no soalho lustroso. Lairi, você ainda se regala com seu desejado palácio de ouro. Os olhos de meu guru cintilavam como suas próprias safiras. Acorde. Todos os seus anseios terrenos estão a ponto de extinguir-se para sempre. Ele murmurou algumas palavras místicas de bênção. Levante-se, meu filho. Receba a sua iniciação no reino de Deus, por meio de Kriya Yoga.
Babaji estendeu a mão, um fogo de Oma, sacrifício, surgiu, cercado de flores e frutas. Recebi a libertar a técnica de yoga em frente a este altar flamejante. O ritual acabou ao despontar a aurora. Em meu estado de êxtase, não senti a necessidade de dormir. Vaguei pelas salas do palácio, repleto de tesouros e de requintados objetos de arte, e visitei os jardins. Notei, nas adjacências, as cavernas e as desoladas saliências da montanha, vistas no dia anterior, sem que, então, fossem vizinhas do grande edifício e de seus terraços floridos. Entrando de novo no palácio, fabulosamente fulgurante ao frio sol do Himalaia, busquei a presença de meu mestre. Ele ainda se achava no trono, rodeado de muitos discípulos quietos. Lairi, você está com fome. Babaji acrescentou, feche os olhos. Quando os reabri, o palácio encantado e seus jardins haviam desaparecido. Os corpos de Babaji e de seus discípulos, e o meu próprio, encontravam-se agora todos sentados na terra nua, no lugar exato do palácio esvanecido, não muito longe das aberturas ensolaradas das grutas rochosas. Lembrei-me de ter meu guia dito que o palácio seria desmaterializado, que seus átomos cativos seriam liberados para voltarem às essências mentais de sua origem. Embora atordoado, fitei meu guru com toda a confiança. Eu não sabia o que esperar, a seguir, naquele dia de milagres. O palácio já serviu a propósito para o qual foi criado, explicou Babaji. E ergueu do chão um recipiente de barro. Ponha sua mão aqui, e receberá o alimento que desejar. Toquei a ampla tigela, surgiram luxes, pães, quentes fritos em manteiga, caril, e frutas cristalizadas. Ao comê-los, notei que a tigela continuava sempre cheia. No fim da refeição, olhei em volta, procurando água. Meu guru apontou para a tigela diante de mim. O alimento sumira, em seu lugar havia água. Poucos mortais sabem que o reino de Deus inclui o reino das satisfações mundanas, observou Babaji. O reino divino estende-se ao terrestre, mas este, ilusório por natureza, não contém a essência da realidade. Bem-amado Guru, ontem à noite, recebi a prova do vínculo de beleza entre o céu e a terra. Sorri a recordação do palácio desaparecido. Sem dúvida, nenhum despretensioso yogi jamais recebeu iniciação nos augustos mistérios do espírito em ambiente de luxo tão impressionante. Serenamente fitei o atual cenário, em absoluto contraste com o anterior. O solo árido, o céu por teto, as cavernas oferecendo abrigo primitivo, tudo parecia formar uma graciosa paisagem natural para os santos seráficos que me rodeavam. À tarde, sentei em minha manta, santificada pelo acúmulo de realizações de existências anteriores. Meu divino guru aproximou-se e passou a mão sobre minha cabeça. Entrei no estado de Nirvikalpa Samadhi, permanecendo ininterruptamente em beatitude durante 7 dias. Cruzando os estratos sucessivos do autoconhecimento, penetrei nos reinos imortais da realidade. Transcendidas todas as limitações ilusórias, minha alma estabeleceu-se inteiramente no altar do espírito cósmico. No 8º dia caí aos pés de meu guru, e supliquei-lhe que me conservasse sempre junto a si naquele ermo sagrado. Meu filho, disse Babaji, abraçando-me, seu papel nesta encarnação deve ser representado aos olhos das multidões. Abençoado, desde antes de seu nascimento, por muitas vidas de meditação solitária, você deve misturar-se agora ao mundo dos homens. O fato de você só me ter encontrado, nesta encarnação, quando já era um homem casado, com família modesta e responsabilidades profissionais, tem um sentido profundo. Você deve pôr de lado essa ideia de reunir-se a nosso grupo secreto no Himalaia. Você viverá entre a multidão da cidade para servir de exemplo, símbolo do yogi que é também chefe de família. Os gritos de muitos homens e mulheres desnorteados neste mundo sensibilizaram os ouvidos das grandes almas,
prosseguiu ele. Você foi escolhido para brindar consolo espiritual através de Kriya Yoga a numerosas criaturas que buscam Deus sinceramente. Há milhões de seres sobrecarregados por laços familiares e pesados deveres mundanos. Você inspirará nova coragem quando virem em você um chefe de família como eles. Você deve levá-los a compreender que as mais elevadas conquistas yogis não estão proibidas ao homem de família. Mesmo levando vida mundana, o yogi que fielmente cumpre suas responsabilidades, sem apego ou motivação pessoal, trilha firmemente o caminho de iluminação. Nenhuma necessidade obriga a abandonar o mundo, pois internamente você já desatou todos os laços kármicos, não sendo deste mundo. Nele, entretanto, você deve permanecer. Muitos anos ainda decorrerão, em que haverá de cumprir conscienciosamente seus deveres domésticos, profissionais, cívicos e espirituais. Novo e doce alento de divina esperança penetrará nos áridos corações dos homens mundanos. Eles compreenderão, pelo exemplo de seu equilíbrio, que a liberação depende mais de renúncias internas do que externas. Que remotos me parecia minha família, o escritório, o mundo, enquanto eu via meu guru nas altas solidões do Himalaia. Verdade diamantina, porém, ressoava em suas palavras. Submisso, concordei em deixar aquele abençoado porto de paz. Babaji instruiu-me nas regras antigas e rígidas que governam a transmissão da arte da yoga, de guru a discípulo. Conceda a chave de Kriya somente a Shelas qualificados, disse Babaji. Quem promete sacrificar tudo na busca do divino, está apto a desvelar os mistérios finais da vida através da ciência da meditação. Guru angélico, o Senhor, que já prestou um benefício à humanidade com a ressurreição da perdida arte de Kriya, não a aumentará, abrandando as severas exigências para a aceitação de discípulos. Olhei, suplicante, para Babaji. Peço-lhe, permita-me instruir em Kriya a todos os que buscam a Deus com sinceridade, mesmo que, a princípio, não sejam capazes de devotar-se à completa renúncia interna. Homens e mulheres do mundo, torturados, perseguidos pelo tríplice sofrimento, precisam de encorajamento especial. Talvez nunca tentem caminhar para a liberdade se a iniciação em Kriya lhes for vedada. Assim seja. A vontade divina se expressou por seus lábios. Dê Kriya livremente a todos os que humildemente solicitarem auxílio, respondeu o misericordioso Guru. Após um silêncio, Babaji acrescentou: repita a cada um de seus discípulos esta soberana promessa do Bhagavad Gita, sua Parmopyasya Marmasya, Trayati Mahatu Bhayati. Até uma pequena prática deste Dharma, rito religioso, ou reta ação, o salvará de um grande temor, Inalyato Bhayati, os colossais sofrimentos inerentes aos sucessivos ciclos de nascimento e morte. Ao ajoelhar-me na manhã seguinte aos pés de meu guru para sua bênção de despedida, ele sentiu minha profunda relutância em deixá-lo. Não há separação entre nós, filho bem-amado. Ele me tocou afetuosamente o ombro. Sempre que me chamar, esteja onde estiver, imediatamente me encontrará a seu lado. Consolado por esta maravilhosa promessa, e enriquecido com o ouro da sabedoria de Deus, recentemente achado, desci a montanha. No escritório, fui bem acolhido por meus colegas de trabalho que, durante 10 dias, me acreditaram perdido nas selvas himalaicas. Em breve, uma carta chegou do departamento central. Lairi deve retornar ao posto de Danapur, dizia. Sua transferência para Raniket resultou de um erro. Outro homem deveria ter sido enviado para exercer suas funções em Raniket. Sorri, refletindo na oculta contracorrente que provocou o erro de me levar à mais remota localidade da Índia. Antes de regressar a Danapur, passei alguns dias com uma família bengali em Moradabad. Um grupo de 6 amigos veio me visitar. Quando encaminhei a conversação para assuntos espirituais, meu anfitrião observou sombriamente. A Índia, hoje em dia, não tem mais santos.
Babil, protestei, com veemência. Sem dúvida ainda existem grandes mestres em nossa terra. Numa exaltação de fervor, senti-me impelido a narrar minhas extraordinárias experiências no Himalaia. A pequena plateia mostrou-se cortesmente incrédula. Lairi, disse um homem, com suavidade, sua mente sofreu uma grande tensão naqueles ares rarefeitos da cordilheira. O que você nos relata, e algum sonho de olhos abertos? No ardoroso entusiasmo pela verdade, falei sem refletir devidamente, se eu chamar meu guru, ele aparecerá aqui mesmo, nesta casa. O interesse brilhou em todos os olhos, não era de admirar que o grupo estivesse ansioso por observar tal fenômeno. Meio relutante, pedi rumo à sala tranquila, e 2 cobertores novos de lã. O mestre virá do éter, e se materializará, disse eu. Conservem-se em silêncio do lado de fora, não tardarei em chamá-los. Mergulhei em meditação, humildemente invocando meu guru. O quarto escurecido encheu-se gradualmente de um brilho suave, a luminosa figura de Babaji surgiu. Lairi, você me chama por um motivo fútil. O olhar do mestre era severo. A verdade é para quem a procura sinceramente, não para quem tem apenas curiosidade ociosa. É fácil acreditar quando se vê, dispensa a busca e o esforço. Descobrem a verdade além dos sentidos os que a merecem por terem vencido seu natural ceticismo materialista. Ele acrescentou gravemente, deixe-me ir. Caí a seus pés, suplicando, sagrado guru, compreendo meu grave erro, humildemente lhe peço perdão. Foi para despertar a fé nestas mentes espiritualmente cegas, que me arrisquei a chamá-lo. Já que tão benevolamente surgiu em resposta à minha prece, por favor, não se retire sem conceder uma bênção aos meus amigos. Descrentes embora, eles se inclinam, pelo menos, a investigar a verdade de minhas estranhas afirmações. Muito bem, ficarei um pouco mais. Não quero que sua palavra seja desacreditada diante de seus amigos. A face de Babaji suavizara-se, mas ele acrescentou, doravante, meu filho, virei sempre que você precisar de mim, e não sempre que me chamar. Um silêncio pleno de tensão reinava no pequeno grupo quando abri a porta, como se não confiassem em seus sentidos. Meus amigos fitaram de olhos arregalados a resplandecente figura de Babaji, sentado sobre o cobertor. Isto é hipnotismo coletivo. Um deles riu, espalhafatosamente. Ninguém poderia entrar neste quarto sem que o víssemos. Babaji adiantou-se, sorridente, e fez sinal a cada um para que tocasse a carne sólida e tépida de seu corpo. Desfeitas as dúvidas, meus amigos prostraram-se ao chão, em arrependimento cheio de temor reverente. Prepare-se a lua. Babaji fez este pedido, eu sabia, para que o grupo melhor se convencesse da realidade física do mestre. Enquanto o mingau fervia, o divino guru conversava amavelmente. Grande foi a metamorfose destes incrédulos Tomases em devotos São Paulos. Terminada a refeição, Babaji abençoou cada um de nós individualmente. Houve um súbito relâmpago, assistimos à instantânea desintegração dos elementos eletrônicos do corpo de Babaji em luz vaporosa e expansiva. A força do mestre sintonizado com Deus relaxara o controle sobre os átomos de éter que lhe compunham o corpo. Imediatamente, trilhões de diminutas centelhas vitatrônicas desapareceram no reservatório infinito. Com meus próprios olhos vi o vencedor da morte, expressou-se, com reverência, um dos membros do grupo, Maitra. Tinha o rosto transfigurado pela alegria de seu recente despertar. O Supremo Guru brincou com o tempo e o espaço, tal qual uma criança brinca com bolhas de sabão. Contemplei alguém que possui as chaves do céu e da terra. Em breve, voltei a Danapur, concluiu Lairi Mahasaya. Firmemente ancorado no espírito, de novo assumi as múltiplas obrigações domésticas e profissionais de um chefe de família.
Lahiri Maharaja também relatou a Swami Kripalananda e a Sri Yukteswari história de outro encontro com Babaji, uma das muitas ocasiões em que o Supremo Guru cumpriu sua promessa: virei sempre o que precisar de mim. A cena foi uma Kumbh Mela, em Allahabad, disse Lahiri Maharaja a seus discípulos. Eu fora ali em gozo de umas curtas férias profissionais. Ao vagar entre a multidão de monges e sadhus, vindos de grandes distâncias para assistir ao festival, notei um asceta coberto de cinzas, que segurava uma escudela de mendigo. Em minha mente surgiu o pensamento de que o homem era hipócrita, por usar símbolos exteriores de renúncia, sem a graça interna correspondente. Assim que deixei o asceta para trás, meu olhar surpreendido caiu em Babaji. Ele se ajoelhava diante de um anacoreta de cabelos emaranhados. Guriji. Aproximei-me dele, apressadamente. Senhor, que faz aqui? Estou lavando os pés deste homem de renúncia, e depois lavarei seus utensílios de cozinha. Babaji teve um sorriso de criança. Compreendi que ele me indicava a sua vontade de que eu a ninguém criticasse, porém visse o Senhor residindo igualmente em todos os templos corpos, fossem de homens superiores ou inferiores. E acrescentou Babaji, o grande guru, servindo a sábios ignorantes e sábios, estou aprendendo a maior das virtudes, o que agrada a Deus acima de todas as outras, a humildade. Capítulo 35. A vida acrística de Lahiri Maharaja. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Ao dirigir estas palavras a João Batista, e ao pedir-lhe o batismo, Jesus reconhecia os direitos divinos de seu guru. Com base num estudo reverente da Bíblia, do ponto de vista de um oriental, e em minha própria percepção intuitiva, estou convencido de que João Batista foi, em vidas anteriores, o guru de Cristo. Numerosas passagens na Bíblia deixam implícito que João e Jesus, em suas últimas encarnações, foram respectivamente Elijah e seu discípulo Elisha. Tal é a grafia no Velho Testamento. Os tradutores gregos escreveram Elias e Eliseu, nomes que reaparecem, sob esta forma alterada, no Novo Testamento. Em seus versículos finais, o Velho Testamento prediz a reencarnação de Elijah e Elisha: eis que vos envio Elijah, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Assim, João, Elijah, enviado antes da vinda do Senhor, nasceu com pequena antecipação para servir de arauto a Cristo. Um anjo apareceu a Zacarias, o pai, para dar testemunho de que o filho esperado, João, não seria outro senão Elijah, Elias. Mas o anjo lhe disse: não tema, Zacarias, pois tua prece foi ouvida, e tua mulher Isabel dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo disposto. Duas vezes, inequivocamente, Jesus identificou Elijah, Elias, como João. Elias já veio, e eles não o conheceram. Então, os discípulos compreenderam que ele lhes falara de João Batista. Em outra ocasião, Jesus disse: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quando João negou que fosse Elias, Elijah quis dizer que, no humilde traje de João, já não vinha com elevada investidura exterior de Elijah, o grande guru. Em sua última encarnação, ele cedera o manto de sua glória e de sua riqueza espiritual a seu discípulo Elislia. E disse Elisha: peço-te, deixa que uma porção dupla de teu espírito seja sobre mim. E respondeu Elijah: coisa difícil pediste. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, terás o que pediste. E Elisha tomou o manto de Elijah e lhe quis te deixara cair. Trocaram-se os papéis, porque Elijah a João não mais era necessário como guru ostensivo de Elisha a Jesus que se fizera, então, divinamente perfeito. Quando Cristo se transfigurou na montanha,
Foi seu guru Elias que ele viu, junto de Moisés. Em sua hora extrema na cruz, Jesus exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que permaneciam ali, ao ouvirem isto, disseram: Este homem chama por Elias. Vejamos se Elias vem salvá-lo. O vínculo temporal entre guru e discípulo, unindo João e Jesus, existia também entre Babaji e Lahiri Maharaja. Com terna solicitude, o imortal guru cruzou as águas do abismo que redernonhavam entre as duas vidas de seu Chela, e guiou os passos sucessivos da criança, e depois do homem Lahiri Maharaja. Somente quando o discípulo completou 33 anos, Babaji julgou chegado o momento de restabelecer abertamente o laço jamais cortado. Após o breve encontro próximo a Raniket, o abnegado guru não conservou o discípulo